Boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos ao PoliciCast, um projeto do Blitz Digital, aqui na sua TVC Brasília. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje estamos recebendo o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que cuida de toda a Ceilândia Norte, o Tenente Coronel Aragão. Coronel Aragão, seja bem-vindo ao PoliciCast. Muito obrigado, Aguiar. É uma satisfação estar com vocês aqui, falar a toda a população que nos ouve, de Brasília, e toda a internet tem essa amplitude, em especial da cidade que a gente tem a honra de cuidar, que é a Ceilândia e Sol Nascente. Exatamente, não podemos esquecer do Sol Nascente, senão o pessoal fica chateado. É uma cidade muito importante, está em franco crescimento, e em plena expansão, organização. É uma coisa fantástica, a gente participar desse momento histórico, que foi a criação recente da cidade e a sedimentação dela. Olha, antes da gente começar aqui a falar sobre o batalhão e tal, queria lembrar o pessoal também que o PoliciCast, além de estar aqui na TVC, ele também está na internet. Então, assim que ele acabar de ser transmitido pela televisão, ele vai estar disponível na internet para quem quiser acessar e poder rever a entrevista e as informações que a gente conversar aqui. Tá. Mas antes da gente falar do batalhão em si, eu queria falar como é que é a história do senhor, como é que o senhor chegou na polícia, como é que o senhor se tornou oficial de polícia. E aí vamos começar pelo início, Vamos do início, Primeiro, eu sou cearense de nascimento, nasci no... E tem uma curiosidade, esse Aragão aí do senhor tem um parentesco distante com um outro Aragão famoso aí, Isso, o Renato Aragão. Renato Aragão, é primo da minha avó, o Renato Aragão. Não tive a satisfação de conhecê-lo pessoalmente, mas é parente. É parente. Na realidade, toda a família Aragão, aqueles que carregam o nome Aragão, a gente é originário do mesmo ramo familiar, Isso é muito interessante. Teve até um livro, escrito por um sargento nosso da Polícia Militar, lá do Gama, Aragão, Aragão também, que fazia a genealogia da família. É uma coisa muito interessante. Mas, como eu te disse, sou cearense de nascimento, na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, que eu nasci, Agreste, sertão do Ceará, Sertãozão brabo mesmo, brabo, que é na Caatinga, que é a Mata Branca, e nascemos lá, e meu pai, em razão que era agricultor, em razão da seca, que realmente assolava o Nordeste, decidiu vir para Brasília. Ele já tinha tido uma experiência de ir para o Rio de Janeiro e decidiu vir para Brasília, Após ele vir, 3 anos após, mais ou menos, nós viemos para Brasília, eu, minha mãe e minha irmã, na época, e viemos para a cidade de Ceilândia, Então, o comando do 10º Batalhão, que é uma parte de Ceilândia Norte, e hoje a cidade de Sol Nascente, que mais recentemente, a gente começa uma história lá em 79 para 80, com a minha chegada a Brasília, na cidade do Setoró, Então nós viemos para a cidade do Setoró, E lá, nos fixamos, depois mudamos, e onde minha família hoje ainda reside ali no PSU, próximo ali, E de lá, nós sempre moramos na cidade, estudamos em escola pública. Minha primeira escola na Ceilândia foi o Centro de Ensino 46, lá na 16 do PSU. Depois a escola classe 51, que se tornou Centro de Ensino 14. Foi sempre onde a gente estudou, O segundo grau a gente fez aqui já no Gisno, em razão do emprego do meu pai. Meu pai aqui foi porteiro, Então a gente já mudou aqui para a Asa Norte e eu estudava no Gisno. Então tive a felicidade de estudar sempre em escola pública, e um ensino de uma qualidade excelente, Porque antigamente tinha as escolas melhores, Era. Eu tive a oportunidade de estudar no Setor Leste, pois é, que era um excelente colégio aqui em Brasília. Era competição, Nós tínhamos uma competição saudável. Por exemplo, eu estudava no Gisno, era o Setor Leste. E Setor Oeste. O Elefante Branco, E a gente, como escolas públicas, sempre teve uma escola basilar de excelência, que era e é, o Colégio Militar, do Exército. E a gente até tinha essa competição saudável entre as escolas, sobre o ensino, Lógico que o nosso ensinamento lá do Colégio Militar sempre foi
de excelência, né? Mas nós tínhamos... mas competia bem, pô. Competia, Competia né? bem. Era para e passo. O pessoal do que fez segundo grau comigo, a maioria passou no UNB. Verdade. Sem precisar de cursinho. Justamente. Então, foi essa felicidade, né? E no ano de 93, né, saiu o concurso para soldado e eu fiz, né? Então, eu fui soldado em 1º de agosto de 93, ingressei na polícia como soldado, né? Então o senhor fez a carreira completa, né? O senhor não foi direto para a academia, o senhor passou pelas duas carreiras. Eu tive a felicidade, né, de poder ver os dois lados dessa moeda, né? Que é a polícia militar, né? A parte de praça, né? E praça como soldado, né? E agora como oficial, né? Já também em 96, né? A gente passou para oficial, né? Ainda realizado pela UNB, né? Que era o vestibular, a gente prestava o vestibular na realidade e optava lá dentro dos cursos para oficial da Polícia Militar, né? Então ingressamos aí na 7ª turma de academia, né, da polícia e começamos a nossa carreira. Aí volta de novo a história com a Ceilândia, né, que é o mais interessante. Eu, declarado aspirante, né, tive a oportunidade de escolher para onde eu queria trabalhar, né? Termo de curso, né? A gente normalmente pode, dentro da classificação, escolher para onde quer trabalhar, às vezes dentro das vagas disponíveis também, né? E tinha uma vaga na Ceilândia e eu escolhi ir trabalhar na Ceilândia. Ou seja, o senhor foi morar na Ceilândia e depois foi trabalhar na Ceilândia como trabalhar policial. Na Ceilândia, né? Retornar, né? E ficamos lá, nossa parte do aspirantado, e depois a vida nos levou a seguir carreira, né? Fomos para a corregedoria, trabalhamos aí por 4 anos e pouco na corregedoria, né? Depois 12ª CPMID, hoje 25º Batalhão. Que é no Bandeirante. Que é no Bandeirante, né? Cuida da cidade do Bandeirante, Canangolândia e Parkway, né? Depois fiquei um bom período lá, né, de tempo, construí maior parte da minha carreira lá, inclusive, né? Depois, Batalhão de Trânsito, onde a gente teve uma experiência ímpar lá, né? Onde podemos auxiliar o comando da época, Coronel Anderson, né? O Tenente Coronel Wagner, amigo nosso, a mudar o Batalhão de Trânsito de uma condição insalubre que se encontrava as instalações. Porque quem não lembra, que não é de Brasília, não sabe, mas o nosso Batalhão de Trânsito, ele ficou muitos anos numa sede improvisada, que antes de ser sede do batalhão era um quiosque de venda de imóvel. Isso, um stand de venda da extinta Incol, inclusive. Nossa. Né? Então nós podemos lá contribuir, né? Eu acho que as coisas são uma contribuição, um somatório de coisas. Tiramos o BPTran daquela condição, né? Levamos a um local decente, lógico, né? Com todo um contexto favorável, né? E um trabalho de muitas pessoas, né? Depois do BPTran, né, a convite também, acompanhamos aí o nobre Coronel Anderson, né, o CPRM, e logo em seguida ele foi alçado à condição de comandante-geral da polícia, né, onde me honrou mais uma vez, me convidando para participar do comando dele como assessor especial do comandante-geral, por onde ficamos por 1 ano, né, então foi um momento de muito aprendizado, né. E depois, né, nós seguimos também a convite, tivemos a oportunidade de ir construindo sempre a carreira, passando por as mais diversas funções, né? Fomos trabalhar, depois desse período, trabalhar na parte de ensino, né, na diretoria de formação, né, responsável pela formação dos cursos de soldados e formação de cursos de oficiais, né, diretoria de formação. Depois disso, pouquinho no DESAP, né, no DPGC, né, aquisição de bens e serviços, contratos. Parte de compras, né, contratos lá. Então o senhor tem uma carreira assim bem, digamos assim, diversificada. O senhor começou ali como soldado. O senhor trabalhou como soldado aonde? Papuda, né, na então 3ª CPMID, né. E cuidava do presídio e da cidade, né? Cuidava de São Sebastião, da cidade de São Sebastião, nós cuidávamos de São Sebastião, fazíamos a guarda do presídio e trabalhávamos na escolta também de presos, né? Seja, quando o cara tinha que depor, ir no hospital. Escolta hospitalar, né? Onde a gente também, às vezes, o preso ficava internado em razão
de doenças, né, a gente também acompanhava essa escolta, né, no regime de 24 horas. E ali era uma unidade, assim, lendária, né? Aconteciam coisas ali que... Tinha os famosos foguetões, né? Que eram as guaritas, onde os policiais ficavam fazendo guarda. Era uma época de muito sofrimento, digamos assim, para os policiais que lá estavam, né? As condições e a realidade era outra, né? As condições eram um tanto quanto insalubres, né? Mas era o normal para aquela época. A gente tem que acessar as coisas dentro do contexto de época, de tecnologia que nós tínhamos, né? Então, naquela época, nós não tínhamos muita coisa. A Papuda, lá a comunicação era via PABX, quando funcionava, né? Nós tínhamos telex, né? Onde saía aquela fitinha perfurada lá. Era outra realidade. Era outra realidade. Nós não tínhamos praticamente comunicações lá, na época. Ficava isolado, né? A terceira CPMI era uma unidade meio que isolada. Ficava isolado, literalmente, por aquele morro ali, né? Na época, São Sebastião era muito pequena ainda, era... Agrovila. Era agrovila, né? Ela estava se sedimentando. Então, as condições lá era realmente fazenda Papuda, né? Era uma fazenda lá, né? Aquela localidade era uma fazenda que se transformou depois num presídio, né? Mas era uma fazenda, então era isolado, ermo, e tem a questão de relevo, né? Que é um buraco, literalmente, né? Ficava ali a fazenda, ficava a questão de relevo. Tanto é que você, para descer São Sebastião, você desce uma encosta ali da negócio. Pegava nem rádio direito. Não pegava rádio, né? Não tínhamos essa... Não é direito, não pegava. Não pegava, né? Passarmos lá as 24 horas, que o serviço de 24 horas, né? Então, tinha uma antena parabólica, que era quando também a antena parabólica pegava, né? Era só o que tínhamos, né? O serviço rádio mesmo, né? Tínhamos lá, mas sofria muitas oscilações em razão da tecnologia que nós tínhamos na época, né? O sistema de comunicação era muito deficitário, né? E realmente era o telex ainda que salvava alguma coisa de comunicação, né, que nós tínhamos lá. Então, retornando aqui, né, porque senão tem história. Tem história. Afinal, foram 2 anos e meio lá, né, puxando hora naquelas guaritas, né? Olha aí, tá vendo? Com muitos amigos, né, que a gente deixou e tem por lá, né? Alguns já falecidos, né? Afinal de contas, também são agora em 1º de agosto farei 29 anos de carreira, né? Então o senhor já está quase no final da carreira aí. Se Deus quiser. Não fosse o pedágio aí da reforma da Previdência, eu já estava em condições, pô. Estava em condições, mas a gente tem muito ainda a contribuir, né? Claro, negócio. Pô. O senhor tá novo, pô, não pode ir embora assim também não, ué. Né? Mas eu vejo o seguinte, a gente tem que contribuir e contribuir até o último momento, né? E contribuir bem, né? Então... eu vejo que a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Principalmente quando a gente vai elevando ao posto de comando, de hierárquico, né? A gente vai tendo opções de assessorar alguns outros comandantes, né? E construindo. Então, vai ser até o último segundo construindo, né? Edificando. Não tem essa conversa de desacelerar, né? Não, desacelerar é para preguiçoso, entendeu? Negócio, eu vou desacelerar, então para que veio, né? Não vamos. Vamos na realidade, agora é o momento de acelerar. Que a gente tem a possibilidade, né, tem o conhecimento, tem a vivência, tem a expertise, tem a amizade, né? Então agora é o momento de acelerar. Não é o momento de acelerar. O momento de desacelerar é quando você, evidentemente, for para a reserva. Aí você vai cuidar da sua vida. Aqui você tem um compromisso. Você tem que acelerar até o último segundo. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Entendeu? E essa experiência como soldado, como é que impactou a atuação do senhor como oficial? O senhor acha que muda? É diferente do cara que entrou direto na academia e já sai para uma carreira de gestão? Eu não... quando a gente analisa comportamento, é muito complicado falar que ajuda. Para mim, eu acho que ajuda, né? Ajuda sim, né? É imprescindível? Acho que não. Nós temos excelentes oficiais que vieram do meio civil, né? Também não tem aquela situação. Na realidade, caráter muito, né? E a gente tem uma formação muito boa na Graças academia, a Deus, né? Uma formação muito boa, né? Eu
né, tive a oportunidade de ter as duas formações, né? Como soldado, que também foi uma formação excelente. Os meus instrutores, graças a Deus, são meus amigos, né? Um que eu destaco, o Major Francisco, né? Emblemático, né? Tivemos aí o Oswaldo Oliveira, que era um sargento também muito emblemático, né? Tive excelentes instrutores, praças policiais no Cefap, que na época era só normalmente os praças que davam instruções no Cefap, né? Antigo Cefap, hoje Escola de Formação de Policiais. E para a academia também tive excelentes instrutores oficiais, né? Nosso saudoso Coronel Abenantes, por exemplo, foi nosso professor. Que nós cometemos uma injustiça histórica com ele de não ter filmado o depoimento dele, né? Que foi um dos pioneiros aqui em Brasília. Veio com a primeira tropa do Rio de Janeiro. Mas ainda temos... com ele não temos como mais reparar essa injustiça. Mas nós ainda temos nosso Eunac. Tenente Eunac. Também foi meu instrutor. Eunac, um abraço pro Tenente Eunac. Eu acredito que ele esteja vendo a gente, né? A filha dele... Apaixonado pela Polícia Militar. Justamente, a filha dele que sempre mantém contato comigo aqui, né? E eu estava contando para ela essa história que nós tivemos com ele, né? Tá lá, né? Deu recluso agora em razão da pandemia, mas saudável, graças a Deus, lúcido, que é o principal, né? Então nós temos uma história a guiar, né? Temos uma história na instituição, né? Já se vão aí quase 29 anos. E voltando aqui a essa percepção, né? Tem uma percepção do lado da praça e do lado do oficial, né? A conjuntura dessas duas coisas, né? Porque eu digo, pessoal, o meu curso lá, tu era 20 milhões, né? Que era os 20 mil, eu sou do curso... Que era, para quem não conhece, é a nossa matrícula, né? É o início da nossa matrícula. Os policiais sabem a época que o cara entrou pela matrícula. Pela matrícula, né? Eu falei, não, eu sou, né? Na época, a academia, quando você passava por CFO, você alterava a matrícula para 50 mil, né? Mas a minha matrícula lá, ela encontra-se lá ainda, se você pegar no sistema, ela encontra-se lá. Ela só mudou para 50 milhões, né? Que é o do oficial, né? Mas ainda, graças a Deus, a gente mantém laços com o curso de soldado, então a gente tem essa percepção dos dois lados. Do planejamento, da execução, né? E temos hoje, né? Hoje a satisfação de trabalhar com muitos colegas do curso. Então hoje a maioria... Eram colegas e hoje o senhor comanda. São meus comandados, né? O Tavares mesmo da nossa Provid, né? O subtenente Tavares, é do meu curso, do meu pelotão. Coronel, sensacional a história do senhor. Eu vou pedir o senhor um minutinho, a gente vai pro intervalo rapidinho, a gente já volta para conversar aqui com o Tenente Coronel Aragão, comandante do 10º Batalhão de Polícia. Estamos de volta com o PoliciCast, um programa da Blitz Digital, recebendo hoje o Tenente Coronel Aragão, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar de Brasília, lá em Ceilândia Norte. Coronel, vamos conversar um pouquinho aqui da carreira do senhor, como é que o senhor chegou, como é que foi assumir o 10º Batalhão? Foi uma honra, né? Por toda essa história que a gente não teve ainda a oportunidade nem de contextualizá-la, talvez um terço, né? Porque é muito maior. É muito tempo. Mas foi uma honra muito grande, né? Só para resumir, né? Eu fui chamado pelo Comando Geral, né? Que o comandante lá, que era o Coronel Aristóteles, colega de turma, inclusive, de CFSD, né? Ele fez curso soldado com o senhor? Foi, né? E está aí se aproximando, saiu coronel fechado, coronel full, como a gente chama, né? E necessitava já alçá-lo a uma condição de planejamento superior, né? E dar continuidade também à demanda operacional do batalhão. E me chamaram, me fizeram comandante-geral, aliás, na figura do senhor subcomandante-geral, que a gente fala comando-geral é o comando e o subcomando, né? Lógico que já tendo conversado com o comandante-geral, chamaram e me fizeram um convite, né? E eu me senti extremamente honrado, e me sinto honrado, né? Por toda essa história com a cidade que eu tenho, né? Com a localidade, e entender o momento histórico que nós estamos passando,
né? E retornar agora com um poder de mando, digamos assim, maior, e conseguir dar àquela população uma tranquilidade pública também de qualidade, né? Não é só tranquilidade pública, é dar uma tranquilidade pública de qualidade. Eu acho que as coisas têm que ser qualificadas, né? Elas não podem ser, só fazer o básico. Não. A gente tem que fazer bem, fazer melhor, melhorar em todos os sentidos. E eu lembro quando o senhor assumiu, o senhor já chegou dando um diferencial, né? Porque o pessoal ali da região do Sol Nascente acaba que pela situação de carência da comunidade, história falta de infraestrutura básica, né? Asfalto, às vezes esgoto, até luz elétrica, né? Em alguns lugares tem dificuldade. Sim. O senhor acabou fazendo a formatura de assunção de comando, né? A solenidade de troca de comando, não dentro do quartel, mas lá dentro da comunidade do Sol Nascente. Da onde que veio essa ideia? Por que o senhor resolveu fazer esse evento inusitado? Que alguns até me criticaram. Pô, vocês vão fazer lá no... né? Vão fazer lá no meio do barro e tal. Conta aí, por que lá no Sol Nascente? É aquele negócio, Guerra. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos. O comandante-geral sabe quem eu sou, eu sei quem é o comandante-geral. São 29 anos de carreira. Nós nos conhecemos na academia. Sim. Nós sabemos quem nós somos. Nós prestamos serviço para quem? Para a população. Exatamente. Essa população é que tem que nos conhecer. É que tem que saber a quem buscar ajuda, buscar amparo. E outra, é um evento, uma passagem de comando, é um evento maravilhoso, lindo, né? Essa população não tem, às vezes, principalmente ali a do Sol Nascente, não tem, às vezes, a possibilidade de acompanhar. E a Polícia Militar, como bem diz o nosso slogan, né? E o comandante-geral reforça muito, é muito mais do que segurança. Quando nós fazemos um evento desse em meio à comunidade, né, a gente está reforçando todo esse vínculo de compromisso que nós temos com a comunidade e estamos também levando a essa comunidade esse espetáculo, por assim dizer, né, que é uma passagem de comando. Esse rito nosso próprio, cheio de simbolismo que nós temos, né, para o comandante que assume e seu staff, né, do compromisso ali perante aquela população, né? Então, a ideia foi realmente essa, entendeu? A gente às vezes faz os nossos eventos dentro do quartel, lógico, alguns que são próprios, mas a gente tem também que levar, externar, dar publicidade, que é um princípio, né? Do princípio da administração pública, né? Que nós chegamos e assumimos aquele compromisso, né, de prestar segurança pública. Então foi isso. E eu tenho que fazer aqui um agradecimento, né, muito grande à administração, né, do Sol Nascente, né? Não conhecia o Cláudio, né? Cheguei lá num dia, olha, quero fazer tal dia a passagem de comando e eu gostaria de fazer aqui na cidade, de preferência aqui na frente da tua administração, para já contar até com os teus recursos aqui. E o Cláudio, uma pessoa maravilhosa, né? O que é que a gente pode ajudar, né? O que eu vejo de fantástico na cidade da Ceilândia é isso, né? Não se tem dificuldades, né? Dificuldade tem muita, mas boa vontade tem muito mais para suplantar essas dificuldades. Mas eu acho que numa cidade assim que tem mais problemas, as pessoas se unem, né, Coronel? Sim. Acabam um trabalhando com o outro, o administrador já viu, poxa, ninguém nunca fez isso aqui. Pois é. Pô, a deferência aqui pra minha cidade, vou ajudar no que eu puder. Já começa diferente, né? Já começa diferente, né? A gente ter boa vontade de fazer as coisas, às vezes a gente tem a limitação, seja ela qual for. Mas temos a boa vontade de fazer, olhar aquilo ali com carinho, com a percepção que tem que ser feito, né? Então a gente começa aí lá na passagem de comando, dentro do Sol Nascente, né? Que é tido como um lugar de favela, que não, na minha concepção não é, né? Mas enfim, né? E começamos o comando por aí, né? Óbvio, todos os comandantes que passaram lá têm sua responsabilidade, né? Tiveram o seu empenho, né? E eu sou muito grato a eles por eu ter assumido o comando já numa condição muito melhor que com certeza eles assumiram. Então é a construção que vem sendo feita, né?
Só que, lógico, cada comandante que assume o comando, ele começa a dar suas cores, né? Começa dentro da sua expertise, da sua experiência, das suas amizades até, né? Para o comando da unidade. E a nossa busca hoje para comando de unidade, né? É uma interação com a população, né? Segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, né? Vamos levar isso à acepção, né? Ao conceito realmente e levar para a ponta da linha. Como a gente falou aqui, né? A recepção foi muito boa, né? Vamos trabalhar isso, o que nós temos de bom, o que é que nos une, o que é que nós temos de favorável, né? Então, por exemplo, nós temos muitas lideranças na Ceilândia, né? Vamos trazer essas lideranças para trabalhar com a gente? Vamos trazer já os órgãos lá constituídos, as igrejas, né? Seja de qual concepção for, né? Os comerciantes que tenham as necessidades, vamos ouvir a todos para a gente fazer o planejamento do nosso patrulhamento, do nosso policiamento, né? Dar algumas responsabilidades também ao cidadão, né? Em questão de segurança, né? Vamos externar para eles o que é que nós temos de tecnologia, né? Para ser utilizado, né? O que é que nós temos de inteligência policial a ser produzido em razão das informações que eles nos passem. Hoje nós temos uma capacidade, né, operativa muito grande, né? Muito grande. Agora a gente precisa fazer e se conversarem e enxergar esse mecanismo, né? Eu acho que é o grande desafio que nós temos pela frente, é esse. Fazer, entendeu, com que essa máquina ela flua melhor, né, de forma proativa, deixarmos a questão da reatividade, né, passarmos a ser uma proatividade, termos uma proatividade e um crescimento, né, melhorando a condição da população, que é a segurança pública, que nós trabalhamos diretamente com ela. Mas permeia muitas outras situações que é mais do que segurança pública, né? É, às vezes, uma pessoa que está em um risco que não seja bem atividade policial aquilo ali, mas nós temos o cuidado de ir lá e acionarmos o órgão competente, né? Que é o... Me falhou agora a memória, né? Você lê CPTED, né? Sim, do prevenção do crime pelo ambiente, né? Pelo ambiente, né? A gente então, às vezes, um poste que não funciona, uma Isso. parada de ônibus que está num lugar errado, que não oferece condição de segurança, e o senhor pode... Pois é, isso a gente está falando de ambiente, né? E de condição social, às vezes, né? Também, né? Que aí a gente entra com o Provid, né? Que é uma ferramenta fantástica que nós temos hoje, uma modalidade de violência doméstica, que o pessoal entende só violência contra a mulher. Não, a violência contra a mulher é uma das principais vertentes que o Provid trabalha, né? Mas não é também só isso, a violência contra o idoso, contra a criança, né? E buscar os órgãos que já estão constituídos naquela cidade. Sejam eles quais forem, os órgãos oficiais do governo, que são muitos, né? As entidades, ONGs, as lideranças comunitárias, como eu falei, e a população. Dar essa ferramenta da população chegar até o comandante da unidade, né? Chegar a realmente o executante do policiamento da sociedade, né? Nós tivemos algumas experiências muito boas justamente nisso aí. Conselhos de segurança que estão na nossa cidade são já parceiros por excelência. E a gente tem que coordenar esses esforços para levar a segurança pública e uma segurança pública de qualidade. Não adianta só ser aquele negócio. A gente tem que ter qualidade nas coisas, né? A gente tem que qualificar, né? E isso, os meus policiais, os nossos policiais, né, trabalham com nível de excelência, de aprimoramento profissional, né? Todos os policiais lá do 10º Batalhão que eu vejo, o empenho, a abnegação pessoal, né, vontade, né? Os caras têm a vontade, a gana, a garra. Sangue no olho, né? De prender bandido, de atender ocorrência, Os caras são fantástica. diferenciados, né? É impossível uma pessoa, um comandante, qualquer
um que chegue naquela unidade e não enxergue isso de pronto, né? É uma coisa fantástica, né? Até eu brinco, né? Se o cara chegar lá assim meio já querendo desacelerar, como você disse, vai ser atropelado. Ele vai ser atropelado. Ele vai ser compulsado a estar patrulhando, né? É uma coisa impressionante, né? A gana do nosso policial lá do 10º, né? E eu falo que 10º, mas eu faço um elogio aos meus irmãos lá do 8º Batalhão. Não, também são porque, sensacionais. Na realidade, a gênese que criou o 10º é o 8º, né? O Guardião, na realidade, que na Ceilândia só existia o 8º Batalhão, foi que de lá desmembrou. E nesse sentido, aí eu não posso... Tem que voltar um pouquinho à história, porque é aquele negócio... Eu te falei que eu estava de assessoramento especial do Comando Geral. Uhum. E participamos da criação do 10º Batalhão. Então, a história do senhor é misturada com a história da Ceilândia mesmo, né? Não tem... Ceilândia e do 10º Batalhão agora. Não tinha outro batalhão para o senhor comandar no final da carreira. Não, por isso é que eu me sinto extremamente honrado a esse convite que o Coronel Vasconcelos nos fez, né? E o tamanho que é essa responsabilidade de estar comandando aquele batalhão, né? Tanto para a instituição, para a população que lá merece um policiamento diferenciado, melhorado, né? E também para os policiais que estão lá, por esse empenho, esse diferencial que tem eles lá. Mas não é a primeira unidade do seu comando. O senhor comandou o 4º Batalhão, o senhor comandou o 25º. Isso. Que são batalhões de áreas, digamos assim, mais tranquilas, né? A Ceilândia, até pelo tamanho da população, é uma área com mais ocorrência, com uma segurança pública mais dinâmica. Uhum. Qual o impacto que o senhor sentiu quando chegou lá no 10º? A diferença, né? O senhor veio lá do 4º Batalhão, que era o batalhão de uma área mais tranquila, uma população até menor, mais idosa. Uhum. E aí chega na Ceilândia, aquela população gigantesca, centenas de quadras, sol nascente, condomínio privê. A experiência nessas outras unidades foi primordial, né, para a gente lançar agora e queira Deus que a gente siga pelo caminho correto, né? Com certeza. Porque a gente é o que nós tentamos. Mas é primordial a experiência, né? E a gente pôde ver o contraponto de 99, né, que foi quando eu passei por lá aspirante também, né? O contraponto hoje, né? A experiência que a gente passou na corporação, né? Mas o que eu encontrei hoje lá na Ceilândia era a mesma coisa que nós tínhamos em 99, né? Eu não tenho problema com a criminalidade. A criminalidade ela vai existir, mas tem uma coisa que é muito favorável na Ceilândia, porque a gente só olha o problema. Uhum. A gente tem que olhar as qualidades. É a vontade que tem aquele povo ali de sair daquela condição, de melhorar, né? Aquelas pessoas lá, que normalmente são pessoas muito carentes, eles têm vontade de melhorar, de sair daquela condição de carente, né? De fazer melhorar a cidade. Melhorar né? a cidade. E o pessoal gosta da cidade, né? Gosta. Apesar de todo o problema que tem na Ceilândia, de infraestrutura, em alguns locais, que tem locais na Ceilândia hoje que são de excelência, né? Que não perde para lugar nenhum de Brasília. Nós temos indústria, né? É o que eu falo, a polícia militar ela não se limita a essa situação de poder aquisitivo, de nada. Né? Nós atendemos desde o morador em situação de rua ao mais rico, pessoa da localidade. Né? Da mesma forma, né? A gente garante toda a segurança, entendeu? Da mesma forma. Né? As garantias individuais para o cidadão, elas têm que ser igual, né? Para todo mundo. Né? O nosso problema é contra o quê? O crime, fato típico antijurídico, né? Nós não temos nada contra pessoas, né? Nós temos contra o crime, né? Então, eu me sinto honrado demais estar comandando aquela unidade. E sobre minhas costas essa responsabilidade muito grande, né? De fazer esse serviço com excelência, né? De chamar e participar dessa população. Porque nada adianta de eu fazer um planejamento maravilhoso, né? Colocar um excesso até de policiais lá e a população também não enxergar isso, ela continuar com medo, onde não existe mais a razão para o medo existir, né? Onde existiu um crime e a gente efetuou a prisão, tirou o criminoso. Não é só melhorar a condição, né? Tem que mostrar para a população que a condição melhorou para ele se sentir seguro, porque às vezes isso não acontece. As pessoas que lá residem, né? Tem-se aí alguns conceitos, né?
que parece que querem mostrar que a pessoa que ali mora é uma pessoa menor. E não é verdade. De jeito nenhum. Né? Então a gente também tem essa parcela de responsabilidade, né? Porque Polícia Militar, reitero, é muito mais do que segurança, de mostrar também essa realidade para a pessoa que às vezes não consegue enxergar. Comandante, só mais um minutinho. Estamos conversando aqui com o Tenente Coronel Aragão, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar. Está falando aqui sobre, né, as condições da Ceilândia, o policiamento da Ceilândia. E daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo sobre segurança pública, polícia militar lá na cidade da Ceilândia. Estamos de volta com o PoliciCast, um projeto do Blitz Digital. Hoje conversando com o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Aragão. Coronel, a gente falou aí, né, sobre como é que o senhor foi recebido lá na Ceilândia, a chegada do senhor na Ceilândia. E agora eu quero saber quais são os projetos do senhor para a Ceilândia nesse, né, Ceilândia Norte e Sol Nascente. Senão o pessoal lá do 8º fica triste comigo. Não, mas essa interação que nós temos com o 8º Batalhão, né, a Polícia Militar é una, né? Então, na realidade, ali o limite geográfico ali que foi definido para atribuição de área, ele é muito, assim, não existe, né, realmente na prática, né? Não existe, a gente respeita a localidade, mas a gente é uno, a gente atua lá, o 8º Batalhão apoia o 10º, o 10º apoia o 8º e todas as unidades especializadas também nos apoiam, né? Então, a gente fala por localidade porque a gente foi designado para aquela localidade, mas a gente é uno enquanto polícia. Então, é Ceilândia, né, numa acepção de completa, aliás. Então, nós temos alguns planos, né? O principal deles, né, dentro das nossas metas de comando, é o quê? O desenvolvimento de um policiamento de qualidade para aquela população. É o máximo, é o macro, né? Daí derivam diversas outras ações, né, que elas têm que se alinhar com o plano estratégico da corporação, com o plano, né, de comandamento da instituição, na realidade de parte operacional, né, a gente tem que alinhar. Então nós temos algum espaço de manobra para poder também traçarmos as políticas ali do comando da unidade. E a principal delas é justamente o que a gente começou na data de ontem, né? É chamar a comunidade para ir até o quartel. Ontem nós estivemos recebendo algumas lideranças da cidade, né? Principalmente aquelas pessoas de ONGs, etc. Ontem começamos a essa dinâmica, né? Que recebemos cerca de 50 pessoas, né? Achei que não ia dar nem tudo isso, né? Chamei despretensiosamente, né? Porque era para começar, né? Porque se a gente for esperar demais, né, a gente perde o time das coisas. Então, a gente fez um chamamento e a população fantástica nos abraçou e atendeu o nosso chamamento. Estava esperando ali em cerca de 8, 10 pessoas, tivemos em torno de 50 pessoas. Né? Começou com o pé direito, então, Coronel. A gente está trabalhando, né? Então, começamos uma reunião 9 horas da manhã, ela foi terminar 13 horas já. Né? Mostra também a carência das pessoas em ter esse contato, né, com a Polícia Militar, com participar da segurança pública da cidade. Porque é aquele negócio, eles trazem sugestões e a gente de forma, né, técnica, né, com a nossa análise criminal, nós vamos verificar, às vezes é uma ideia boa, entendeu? A gente não sabedor de tudo, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho. Então trouxeram diversas demandas, né? E o mais legal, né, foi feita uma pequena prevenção e o resto foi ouvindo, foi trazendo aquelas informações. E isso nós vamos colocar na rotina, né? Nós vamos colocar na rotina. Então nós vamos estipular e divulgar também, né? Vamos criar uma rotina onde o comandante vai receber a população, né? Lógico, resguardado, igual ontem nós fizemos, todo mundo com máscara, álcool gel, todos os protocolos sanitários de segurança. Né? Vamos fazer isso com quem? Com toda a comunidade, né? Lógico, a gente prefere ouvir, né, nichos da mesma situação. Por exemplo, comerciante. A gente prefere um dia para ouvir os comerciantes, porque eles têm necessidades muito parecidas. Então, para que a gente entenda algumas coisas nisso.
Ontem foi lideranças comunitárias, mas nada impede de qualquer um da população chegue lá no dia da reunião, compareça, participe. Não. Também, né, isso são pequenas ações, né? Porque, na realidade, nós já temos outras ações que a gente vai desempenhando no dia a dia. Mas essas ações são, digamos assim, atribuições e serviços que eu mesmo me atribuí, né? O comandante. Criei serviço para mim mesmo. O senhor criou trabalho para o senhor mesmo, né? Né? Que eu ouvi. E, né, porque é diferente, né? É a valorização também da pessoa que nos procura, né? E ela tem que ser recebida pelo comandante, eu acho que é o mínimo, né, que a gente tem que fazer. E outra que a gente está querendo lançar em breve, né, é justamente o comando itinerante. Eu não gosto muito de rótulos, né? Mas é o quê? A gente passar e começarmos a ir às ruas, né? O comandante, entendeu? Embora a gente vá patrulhar, a gente já faça esse patrulhamento, mas ir à rua, no sentido de ir em um determinado local, lá permanecer, ouvir a demanda daquela população que mora lá, né? E além do senhor receber a população no quartel, o senhor vai à comunidade e vai ficar à disposição lá para ouvir as pessoas. Isso, porque algumas pessoas, né, por desinformação, né, não têm a possibilidade, às vezes, de comparecer no quartel num dia desse, entendeu? Tem um certo receio, né, é fato. Né? A gente, às vezes, lá, vamos, já que a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. E vamos onde? Normalmente os locais mais carentes, que são onde as pessoas têm maior dificuldade para fazer isso. Não? Então, nos locais mais ermos, que a gente não tenha essa possibilidade, né? Porque ainda o Sol Nascente ela padece de uma deficiência ali de transporte coletivo, né? Está se melhorando. Né? É uma cidade que está crescendo e crescendo muito rápido, né? Até a parte estrutural dela também. Eu brinco, quando eu cheguei na Ceilândia era tudo rua de barro, demorou muito tempo. Sol Nascente já está ali com um local de asfalto, tem que melhorar mesmo. Mas tem muitas localidades que ainda tem muita dificuldade das pessoas de irem, deslocarem. E é aquele negócio, a gente não pode ignorar também essas pessoas. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Né? Eu falo e faço aquilo que eu tenho por concepção. Então eu também vou começar a descer, né, nessas situações. Lógico, a gente tem que aliar tempo, né, porque a gente trabalha muito. E você que está lá comigo sabe bem disso. Né? A gente trabalha muito. Queríamos até que o dia tivesse mais de 24 horas, né? Mas não, a gente tem que aliar o nosso serviço administrativo, planejamento, operacional, porque enquanto isso, estão acontecendo diversas coisas de planejamento, né? Essa análise criminal que a gente está implantando na parte operacional, né? Ou seja, no nosso métier ali, no nosso dia a dia, né? Que são aquilo que a população não vê, né? Porque policiamento não é só colocar o policial Sim. lá na ponta da lança. Acho lá que é só rua. jogar a viatura na rua. Não é. Né? Nós temos todo um planejamento, temos toda uma análise criminal. Hoje a Polícia Militar tem uma série de ferramentas e a gente tem que fazer bom uso dessas ferramentas. Né? Com a nossa seção de planejamento operacional, nossa seção de administrativo, a gente tem que fazer um planejamento, né, para aproveitar de melhor forma essas ferramentas, essa tecnologia. Né? Ontem mesmo conversava e falava, quando eu vinha trabalhar aqui na Ceilândia, ali perto do condomínio privê, nós não tínhamos rede rádio, nós não pegávamos rádio. Entendeu? Hoje nós temos uma internet, né, fantástica, algumas tecnologias fantásticas que nós conseguimos acessar, né? Sistemas próprios. Né? Hoje a gente tem algumas ferramentas que há alguns tempo a gente não tinha. E isso tem se refletido nos índices, né, Coronel? Nos índices. Os índices nunca... Ontem, essa semana, até nos jornais aqui do DF, que pelo 4º ano consecutivo a Polícia Militar vem baixando os índices e a situação de segurança pública aqui no DF nunca foi tão boa. Sim. E eu acho que isso é muito reflexo dessas tecnologias, né, da inteligência, até porque o nosso efetivo não tem crescido. Sim. E mesmo quando cresce, nunca cresce no ritmo que a população cresce, que as cidades crescem. Não, mas a análise criminal, essa interação com os dados hoje, a gente conseguir compilar, verificar, né? A Secretaria de Segurança Pública entrou aí como também um plano muito bom, que é a análise criminal ali das manchas quentes e tal.
Municia as unidades, né? A polícia de dados para o planejamento. Não só a polícia, mas municia todos os órgãos de segurança. Essa integração, né, eu acho muito vantajosa, né, para todos. E é excepcional para a população, né? Eu brinco que o DF, né, com os amigos, que o DF é uma ilha, né, de tranquilidade em termos de segurança pública. Não que as nossas co-irmãs não trabalhem, a gente sabe o tanto que trabalham nossas co-irmãs. E às vezes também essa interação que nós temos aqui é muito boa, né? Nosso objetivo aqui é comum, né? Então, essas ferramentas que nós temos hoje, elas nos propiciam uma série de coisas, né? Mas a gente tem que ter o quê? O time de colocar isso em prática, né? A vontade de fazer. E o que eu acho fantástico e retorno é o quê? É o nosso policial, né? É o nosso policial que ele procura se aprimorar cada dia mais, né, na sua atividade, seja fazendo um curso, seja se especializando até naquilo que ele está ali, naquele serviço que ele está fazendo, a qualidade desse serviço, né? E o que a gente vê muito bem isso nós temos o nosso GTOP, né? Nós temos a nossa RP, né? Nós temos o nosso motopatrulhamento, né? O nosso policiamento do Provid, a Secrimpo lá, que é do 10º, né? Compõe a todas as unidades também, entendeu? É fantástico. Essa interação de informação, a nossa atividade de inteligência, né? Nos municiando ali com o que vai acontecendo. Informações, né? Informações. Isso é fantástico. Os TCOs que nós fazemos, né? Que possibilita... Só explicar pro pessoal, quem não sabe o que é TCO, o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, que é onde a polícia militar faz o ciclo completo nos crimes de menor potencial ofensivo, menos de 2 anos, né? Aqueles crimes com menos de 2 anos de pena. Pois é. E a polícia militar resolve a ocorrência totalmente no local. No local. Principalmente nessa época de pandemia, nós não temos que deslocar com ninguém a delegacia, colocando a incolumidade física dela em risco, né, com relação a contágio. Resolve-se no local, né? Não, e é um ganho de tempo para o PM que está lá na rua, para o policial militar, para o cidadão que está sendo atendido, que ele não tem que se deslocar até a delegacia, né, depois voltar para casa, permanecer lá no local, porque às vezes chega na delegacia, tem um monte de ocorrência na frente, às vezes 2, 3 horas, resolve ele em 10 minutos, 15 minutos, faz tudo. Muito prático, né? Para a população, eu acredito que é cada vez mais sedimentada essa situação. É resolver o problema no local, né? Uma economia processual absurda. Absurdo. Né? Que vai em termos de quantitativos, que a gente tem que falar em dinheiro também, quando a gente é administrador, né? Dentro das nossas parcelas. Economia de recursos, né? Recursos humanos. Eu não tenho que aquela viatura que ia ficar parada na delegacia 1 hora, 2, resolveu ali em meia hora, 15 minutos, já está patrulhando. Continua na mesma área, né? Não tem que sair da área. E mesmo ali resolvendo a coisa, continua o patrulhamento, continua o policiamento. É isso, porque o nosso policiamento ele é preventivo. E o policial estando ali, ele já está fazendo a ação de prevenção, tanto é que não vai ter cometimento de um crime ali, né, com a presença do policial. Então está dentro da área, né? A gente falar em deslocamento de combustível, desgaste de viatura, né, homem-hora, né, deu tempo parado, né? A gente é administrador, a gente tem que colocar isso tudo. E é uma coisa fantástica, né? Onde o MP, né, tem um papel fundamental, né, o Ministério Público, né, de entender essa nova realidade. E é aí que nós temos que trabalhar. Por isso que a gente tem que haver uma reengenharia, uma análise de processo, né, que isso dê um ganho à população, né? A gente tem que melhorar o nosso sistema. Por isso que eu falo da qualidade, né? Essa análise do processo permeia tudo isso, né? É o TCO sendo realizado lá no trem bom, lá no sol nascente, longe de uma delegacia, mas o Estado dando e chegando ali e dando suporte àquela população, né? Não tendo que deslocar, né? E outra, imagine você, 3 horas da manhã, nós deslocando para a CEFLAG, né? Para fazer um TCO, entendeu? Nós vamos levar essas pessoas para lá e nós vamos deixar ela lá na delegacia. Eu peguei ela lá na fazendinha. Vou deixar ela na delegacia 3 horas da manhã. Ou seja, para ela voltar, tudo, não vai ter transporte.
essa vai pessoa, expor a pessoa a um novo risco. ela não tem, às vezes, veículo para deslocar em veículo. Não tem o recurso não para tem voltar. o recurso e tem o problema. Aí nós vamos começar a fazer o transporte também porque a atividade de levar a delegacia é função. De trazer, não é. Né? Então, a verdade é essa. A verdade é essa. Então, poxa, ou então nós vamos fazer essa função que não seria nossa, sob o risco aí quando a gente faz uma coisa que não é função nossa, nós estamos submetidos a um certo risco, né? Mas o TCO é uma ferramenta fantástica, né, para economia para a população. Coronel, conversamos aqui quase 1 hora, passou rápido pra caramba. Eu gostei demais de receber o senhor aqui, foi uma alegria muito grande, uma honra, até porque eu sou meu comandante hoje, né? Tenho o prazer de estar lá no 10º Batalhão com o senhor. E antes da gente terminar aqui, eu queria que o senhor deixasse a mensagem do senhor aí pro pessoal que tá vendo a gente, pessoal lá da Ceilândia, pros policiais do batalhão. É uma mensagem que é complicado de dissociar uma da outra, né? Porque são muito próximas, né? É o meu agradecimento, né? É o meu agradecimento primeiramente ao senhor governador, né? Que tem sempre olhado para a comunidade lá, ao nosso comandante geral que me deu a oportunidade de comandar aquela unidade, que eu tenho essa história toda com ela, né? Aos policiais que se dedicam, né? E a forma da dedicação deles, entendeu? E a população, né? Que nos abraçou também, eu acho que você sente bem isso, né? Que nos abraçou lá, né? Então, a minha mensagem é de agradecimento, né? Contem com a gente, contem com a Polícia Militar, entendeu? Para tudo, né? Que nos for próprio, né? Nós estamos ali fazendo muito mais do que segurança pública, né? Nós estamos fazendo muito mais e vamos fazer muito mais e melhor. Coronel, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Espero que o senhor retorne em breve para a gente falar dos resultados que a gente está alcançando lá na Ceilândia. E se você gostou aqui do PoliciCast, não deixe de acompanhar a gente toda terça e quinta após o jornal aqui na TVC. E também, depois que a gente sair aqui do ar na TVC, vamos estar online no canal do Blitz Digital, no YouTube e nas nossas redes sociais. Se você gosta de polícia, gosta de falar de segurança pública, o PoliciCast é o lugar certo para você. E a gente volta em breve com mais uma entrevista, não, mais um bate-papo aqui na TVC. Um grande abraço e até a próxima.